Tem um conto da Clarice Lispector que se chama Esvaziamento. Ele, na época em que eu li, eu gostei muito, porque eu me identifiquei. Porque eu já passei por situações, que nem do conto, de você de repente você conviver com um amigo e de repente você vê que não tem mais nada a ver com aquele amigo. E não é porque você brigou com ele, houve traição, não, simplesmente você escolhe um caminho e o seu amigo escolhe outro. Vocês são amigos, mas de repente vocês se distanciam por causa da vida. E aí eu achei muito interessante esse conto por causa disso, porque mostra isso, esse esvaziamento. O que é? Apesar da amizade, os dois personagens, eles se distanciam, eles não parece que eles não se reconhecem mais um ao outro. E sim, não, nós somos bons amigos, mas um papo não desenvolve, não existe aquela troca de amizade nem nada. Simplesmente um fica olhando para a cara do outro porque não tem mais a afinidade. Então eu gosto muito desse livro, porque mostra essas coisas que às vezes as pessoas elas vão embora, elas se distanciam, não porque brigaram, porque teve traição, não, porque simplesmente uma não tem mais nada a ver com a outra, né? Então, assim, olha só, eu vou ler o início. Não é que fôssemos amigos de longa data, conhecemos-nos apenas no último ano da escola. Desde esse momento estávamos juntos a qualquer hora. Há tanto tempo precisávamos os dois de um amigo, que nada havia que não confiássemos um ao outro. Chegamos a um ponto de amizade que não podíamos mais aguardar um pensamento, um telefonema logo ao outro, marcando um encontro imediato. Depois da conversa, sentíamos-nos tão confortantes como se nós estivéssemos presentes a nós mesmos. Então, no início era aquela coisa, aquela união, né? Mas aí, com o tempo, houve esse esvaziamento, né? Aí começa. Já nesse tempo, aparecem os primeiros sinais de perturbação entre nós. Às vezes, um telefonema, encontrávamos-nos e nada tínhamos a nos dizer. Éramos muito jovens e não sabíamos ficar calados. De início, quando começou a faltar assunto, tentamos comentar as pessoas, mas bem sabíamos que já estávamos adulterando o núcleo da amizade. Então eles tentavam conversar sobre outras pessoas, mas aí não rolava, né? Porque já estava mostra os sinais, né, de que a amizade já estava cambaleando. Tentar falar sobre mútuas namoradas também estava fora de cogitação, pois um homem não falava de seus amores. Experimentamos ficar calados, mas tornávamos-nos inquietos logo depois de nos separarmos. O conto mostra que
A amizade, ela precisa ser cultivada e precisa, as pessoas precisam ter pontos em comum, né? Principalmente na existência. Não adianta nada duas pessoas ficarem juntas, né, fisicamente, mas se existencialmente elas elas não se comunicam, elas são distantes e não há e não tem como cultivar a amizade. Então, realmente, dois corpos ali próximos, mas completamente desconectados, realmente não significa nada, né? Porque a amizade é a comunicação, a verdadeira amizade é a comunicação existencial, né? Então, de alguma forma, eu acho que o conto mostra isso na minha interpretação. E também que mostra também essa questão paradoxal do ser humano. Por que eu estou falando isso? Porque eles se consideram amigos, mas decidem ir embora porque eles são incompatíveis, né? Porque incompatíveis, eles não se comunicam realmente. Então tem até um trecho aqui que eu vou mostrar para vocês. Sabíamos que não queríamos nos rever e sabíamos também que éramos amigos sinceros. Então existe uma contradição aí, um paradoxo, uma antítese, né? Somos amigos, mas decidimos ir embora, decidimos não mais nos ver. Por quê? Porque eles, amigos, tá, mas e aí? Eles não tinham mais afinidade, não tinham mais o que dizer um para o outro, não tinham mais o que dividir, né? Então, olha só que paradoxal. E isso acontece na vida. Quantas vezes você, de repente, sentiu esse esvaziamento e simplesmente foi embora e deixou o amigo, ou a namorada, ou o namorado, porque simplesmente, não é que você desgoste, mas simplesmente você não tem nada mais a ver com aquela pessoa, né? Não teve brigas, né? Como eu já falei anteriormente, não teve brigas, não teve traição, não teve nada. Simplesmente você desconhece aquela pessoa. E aquela também, muitas vezes também, isso é mútuo, aquela pessoa também desconhece você. Então, assim, eu achei esse ponto muito interessante, porque mostra essa coisa do esvaziamento mesmo, né? Do esvaziamento que acontece muito pela vida.